Boa noite a todos. Como já me apresentaram, meu nome é Lucas, não sou daqui, sou de Belém do Pará, mas desde que cheguei aqui tenho sido muito bem recebido, que estou até repensando as coisas. É um privilégio estar aqui, quero agradecer também a oportunidade que me deram e que Deus possa falar aos nossos corações essa noite. Preciso de um recomeço, e agora? Foi o tema que eu escolhi para essa mensagem. O texto se encontra em Lamentações 5, versos 15 a 22, focando no tema do mês da juventude, tudo novo de novo. E a minha ênfase aqui vai ser no de novo, no de, né? O de, na língua portuguesa, é uma preposição que aponta para o passado, origem, aquilo que ficou para trás, algo que era, mas não é mais, né? Então, nesse sentido que eu vou abordar essa noite, o de novo a gente pode substituir por recomeço, então renovo, indicando a repetição de algo que um dia já foi novo em nossa vida e que por algum momento ou algum motivo possamos ter esquecido ou abandonado, né? Acredito que todos nós em algum momento já tivemos que recomeçar algo. A gente tem a ideia de começar algo, que é quando a gente começa algo, a gente tem algum projeto, alguma atividade que por vezes não dá certo, e temos a ideia de recomeçar, que é quando a gente tem que voltar atrás e recomeçar esse processo tudo de novo. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, sobre a necessidade que às vezes nós temos de recomeçar algo em nossa vida, e focando um pouco mais no lado espiritual das coisas, né? Vamos ao texto, Lamentações 5, de 15 a 22. Cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por essa mensagem, obrigado também pela oportunidade que o Senhor me deu de compartilhar um pouco da Tua palavra, aquilo que vem de Ti, de ser o mensageiro dos céus, Pai. Que o Senhor possa me usar nesse momento e falar somente a Tua vontade, mas não aquilo que vem de mim, e sim aquilo que o Senhor quer falar aos meus irmãos essa noite. Em nome de Jesus, amém, Pai. Bom, o livro de Lamentações é uma peça única e muito importante da poesia hebraica. A gente pode dizer que ele é o livro mais triste da Bíblia, né? Enquanto alguns salmos têm, sim, alguns lamentos, segundo Samuel também, capítulo 1 também tem, entre outros, né? Mas Lamentações é um poema formado exclusivamente de cânticos tristes, como o próprio nome diz, Lamentações, né? É um livro que é apresentado em acrósticos, né? Talvez em português não dê para perceber muito isso, mas algumas Bíblias, algumas versões ainda se vê, não sei se é o caso da sua. Do lado dos versículos, não do capítulo 5, do 4 em diante, do lado dos versos, você vê algumas palavras assim, que são letras do alfabeto hebraico, né? Como eu falei, com exceção do capítulo 5, o 1, 2, 3, 4 tem essas palavras. E aí vai acompanhar, primeiro versículo, Aleph, segundo, Bet, e assim sucessivamente. E o Salmo 119 também tem, são 176 versículos, cada letra representando cada letra do alfabeto hebraico, com 8 versos, né? E cada verso vai começar com essa letra. Então, os primeiros 8 versos com a letra Aleph, segundo Bet, e assim sucessivamente. Então, essa técnica é uma escrita que proporciona um desenho, né, para o poeta, além de facilitar também a recitação e a memorização do leitor, né? Ela envolve, você fica mais atento, ela tem um tom, tem uma música, né? E um tom de lamento. E por isso que é uma peça tão importante para o hebraico. Em resumo, é um lamento que retrata e tem como tema central a queda de Jerusalém, né? No livro que antecede Lamentações, Jeremias passou 40 anos dizendo que aquilo ia acontecer. Passou 40 anos falando que eles estavam em pecado, que eles precisavam mudar e que aquilo ia acontecer, no caso a queda, e ninguém escutava, ninguém acreditava. E ele estava exortando o povo que abandonasse a apostasia, a idolatria, o pecado, pois ele já estava vendo o que estava lá na frente, né? O desastre, o cativeiro que estava por vir.
Eu vou ler aqui uma das profecias que está em Jeremias 25, versículo 8 até o 11. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra essa terra, contra os teus moradores e contra todas estas nações em redor. E os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo, que eu nem sei o que é, e de alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, essa é a profecia de Jeremias. E isso, de fato, aconteceu. E o povo não recebeu essas profecias nada bem, né? Então, você imagina você chegar em São Paulo, que é a capital talvez maior, capital no sentido de potência e tudo do nosso país, você fala, daqui a 20 anos isso aqui vai ser nada. Não vai ter nada, vai ter rato, vai ter barata, vai estar tudo destruído. Também o pessoal vai falar, esse cara é doido, né? Então, muitas vezes, a gente também precisa passar por isso, né? Seria muito mais fácil ele ter evitado, ele ter se acomodado, vendo o povo batendo cabeça lá, do que ir lá e falar, né? Então, às vezes, seja ao falar o evangelho, falar do evangelho, seja ao exortar alguém, dizendo aquilo que tem que ser feito, né? Ou precisa ser dito, muitas vezes seremos rejeitados também e precisamos fazer o que tem que ser feito. Jeremias passou 40 anos insistindo ali. E quando tudo isso aconteceu, ele lamenta a situação da cidade, né? E aí vem o livro de Lamentações. A história é interessante, né, e tudo, mas o que é que Deus tem a nos falar sobre isso e por meio desse texto? O que é que eu posso aprender com isso? Bom, Deus quer nos falar da nossa situação espiritual. Então, não vou falar muito aqui de recomeço no sentido de um casamento, uma empresa que eu fiz, também se aplica assim, mas o meu foco vai ser mais na situação espiritual, né? E como devemos recomeçar nesse sentido. Assim como Jerusalém, nós também vivemos fases. Jerusalém já foi que era o centro da cidade, a casa caiu, o povo ficou cativo, ficou tudo devastado, virou um deserto. Então ele já viveu as fases da grande Jerusalém e agora está numa fase de devastado, tudo devastado, destruído. Já teve o nome trocado várias vezes também, viveu várias fases, enfim. Assim também é a nossa vida. Talvez o período que você esteja vivendo pode ser um dos mais fervorosos, que você não perde um culto, você está orando todo dia, está com a Bíblia, está com papel e está com uma caneta, e você está falando de Jesus para todo mundo, mas talvez isso não seja mais o presente, seja algo que ficou no passado espiritual, você também já foi fervoroso, você também lia a Bíblia, também tinha papel, caneta, e não perdia um culto, e infelizmente talvez isso tenha ficado no passado, né? Então a gente pode nos enxergar como Jerusalém, e assim como Jerusalém, também precisamos de um recomeço, né? Esse texto narra a queda de uma grande cidade, Jerusalém, a cidade do grande rei, que recebeu o templo e foi a sede da presença de Deus para o mundo. Era a sede, era o templo do Senhor, né? E hoje ela está caída. Nessa fase, ela vive de fases, assim como nós, ela está humilhada e prostrada. Esse livro ele não está na Bíblia só para à toa, é um poema bonito, ele não está lá só para enfeitar entre os profetas maiores, entre Ezequiel e Jeremias, vamos botar ali Lamentações para ficar um negócio bonito, porque é realmente bonito, é um poema único, né? Mas não, ele quer nos trazer algumas verdades. Uma delas é, nós não podemos viver na fé de ontem. Não é porque eu tive uma história com Deus no passado, ou tenho hoje, que ele vai ser obrigado a me manter cheio do Espírito Santo, e eu não preciso fazer mais nada. No meio dos investimentos, também tem um ditado que diz, rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Então, não é porque um dia eu estava firme com Deus, que eu posso ficar desleixado e que eu vou continuar sempre firme com Deus. Não, não funciona assim, até porque Jerusalém já esteve nesse lugar também, e isso não garantiu que ela fosse destruída. Ela era tão cheia da presença de Deus, que era onde havia o templo, era o centro ali, o lugar mais santo, mais íntimo, que nem os sacerdotes conseguiam ficar de pé, de tão santo que era aquele lugar. E ela foi destruída. 2 Crônicos 5,14 diz, de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé, para dar sequência ao serviço religioso, porquanto a glória do Senhor tomou todo o templo de Deus. Então era um lugar santíssimo, talvez o lugar mais santo da terra, que depois estava devastado.
No mesmo lugar que era adorado, o lugar mais santo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, tinham ratos, tinham baratas, tinham raposas. Lamentações 5:18. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. E aí eu fui pensar, por que raposa? Por que não borboleta e coelho, né? Eu fui pesquisar um pouco da raposa. Talvez o autor não tenha citado à toa ali raposa, para dizer que animais tinham tomado conta do lugar. Não, ele podia colocar coelho, ovelha, enfim, mas não, ele botou raposa. E no Antigo Testamento, na Bíblia em geral, a gente vê que a raposa não era um animal muito bem visto. Alguns exemplos. Lá em Lucas 13, 22 a 30, que eu não vou ler porque é um pouco longo, mas quando Jesus estava falando sobre a porta estreita, ele foi abordado por alguns fariseus. Ele estava a caminho de Jerusalém. Alguns fariseus o abordaram, dizendo, olha, vai embora daqui, Herodes quer te matar. Jesus respondeu, vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Eu não sei para vocês, mas para mim, raposa não soa muito um elogio aí, né? Talvez um desapreço, é o que soou. E foi como ele se referiu a Herodes, né? Champlin fala que raposa era uma metáfora comum entre os judeus e os gregos para indicar um homem astucioso, mas também, com frequência, na literatura rabínica, simplesmente significava um indivíduo destituído de importância, sendo usado como um termo de menosprezo, que foi como Jesus se referiu ali a Herodes. E, curiosamente, quando eu estava pesquisando esse texto sobre a palavra raposa, logo em seguida há uma lamentação de Jesus também sobre Jerusalém. Então é legal perceber que nesse contexto em que Jesus está indo a Jerusalém, ele usa o termo raposa, e o autor, também Jeremias, também usa a palavra raposa para dizer que foi o animal que tomou a cidade, né? Raposa é citada diversas vezes nas Escrituras. As raposas em Neemias e em Juízes são citadas devido às suas características físicas. Em Cantares são mencionadas por causarem prejuízos às vinhas, fiquem atentos a isso. São citadas em Lamentações por serem as únicas a caminharem no devastado monte de Sião. Mas em Ezequiel que a gente vai verificar o sentido que mais se aproxima do que a gente quer analisar aqui, pelo qual Jesus se dirigiu a Herodes, como sendo alguém pérfido e embusteiro. E eu confesso que essa última sentença eu peguei na internet, porque eu não tenho um vocabulário tão vasto assim, tão arrojado para usar essa palavra embusteiro, né? Eu ia usar inútil, né? Mas tudo bem. Mas foi como Jesus se referiu a Herodes, né? Aquela raposa. Assim, o versículo aqui, né? Ezequiel 13, 3 e 4. Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. As raposas no deserto, que a gente acabou de ler, elas devastavam os vinhedos. E Israel era o vinhedo. A gente vê isso em Salmo, Isaías, Jeremias, tudo cita Israel como os vinhedos. No deserto, as raposas têm pouco para comer e ficam vorazes e astutas. E devoram tudo e todo o restante da comida antes que outro animal roube. Os falsos profetas são raposas espirituais, prontos para destruir e devorar. Elas trabalham para a ruína, não para o bem do povo. De fato, o falso profeta faz das ovelhas sua comida. Então, nesse contexto que Ezequiel escrevia contra os falsos profetas que estavam enganando o povo. Dito isso, uma coisa que a gente pode perceber é que, no lugar em que se deixa Deus de lado, que lugar? Jerusalém. A gente também está se comparando com Jerusalém. Então, o lugar que se deixa Jesus de lado e Deus de lado, deu-se lugar às raposas. E o que são as raposas? A destruição e a ruína. Então, a aplicação aqui, aonde não tem lugar para Deus, outra coisa vai tomar o lugar. Essa cidade aqui, ela é muito irregular no ponto de vista topográfico. Não estou falando de Jerusalém, estou falando daqui mesmo, Petrópolis. Para onde você vai tem uma ladeira. Então, você imagina, você está num carro, você está subindo e o combustível acaba. Qual a tendência? Vamos também ignorar que tem freio de mão e freio de pé, né? A tendência é o carro voltar, ele não tem como ficar parado. O carro está subindo, acabou o combustível, ele vai voltar. Ou então, você está nadando contra uma correnteza e você para de nadar. O que vai acontecer? Você vai ficar parado ali? Não, a correnteza vai te arrastar. E é exatamente assim também no meio cristão, no cristianismo. Você tem que ir contra o mundo e contra a correnteza, senão ela vai te puxar. Quando você para de nadar, ela te arrasta. Em Mateus 12, 30, a gente vê,
Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Existem diversas aplicações dessas palavras, né? Um momento. Uma delas é que o ditado em geral diz que todo aquele que não trabalha positivamente para o reino, visando o bem, automaticamente opera negativamente. Então, não existe um meio termo aí. Segundo, a gente pode ver como tais palavras visaram especificamente os fariseus e todos quantos estivessem operando em detrimento das ovelhas, assim funcionando como falsos profetas. E terceiro, uma terceira visão desse mesmo texto, além das explicações acima, né, que representam uma parte da ideia total, Jesus também quis mostrar que há uma divisão definida entre dois reinos. Vou voltar para o versículo para a gente entender. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então existe uma divisão bem nítida e bem clara aí. O que exclui uma terceira posição. Cada qual deve tomar partido, de um lado ou do outro. Esses dois reinos são incompatíveis. Igual quando você mistura água com óleo, você não consegue misturar. Sempre vai haver uma divisão bem nítida ali. Paulo ensinou a mesma coisa, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida eterna. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Em Romanos 8, 6 e 7, Jesus ensinou que na luta contra as trevas, a luz contra as trevas, não pode haver neutralidade. Então, não existe um meio termo. Se eu não estou com Deus, eu não estou sem Deus e com Deus, não existe. Ou você está ou você não está. Ou você está indo para lá, ou você está indo para cá. Como eu falei, do carro. O carro está subindo ou ele está descendo. Ou você está nadando contra, ou você está sendo arrastado, né? Então, 3 coisas que a gente percebe aqui. Primeiro, a glória de Deus, ela não é possessão pessoal de ninguém. Não é porque você teve uma história com Deus lá atrás que ele vai ser obrigado a continuar te enchendo do Espírito Santo, não. Você não precisa fazer mais nada, não. Você tem que continuar. Segundo, onde Deus não tem lugar, outro vai e toma esse lugar. Então, quando esqueceram de Deus, foi tomado pela destruição, pela devastidão ali, pelas raposas, né? E terceiro, no dia que você parar de avançar, você vai voltar, vai retroceder. Então, você tem que avançar sempre. Não existe um meio termo. E caso não haja intervenções, caso você não faça nada, o resultado é sempre catastrófico. No caso de Jerusalém, foi sim catastrófico, mas o cativeiro babilônico ele serviu para algumas coisas, serviu para resolver alguns problemas. Um deles, o problema da idolatria. E foi, de fato, resolvido. Tanto que no Novo Testamento a gente não vê isso como a gente via no Antigo. Parece que eles aprenderam a lição, né? Mesmo em meio à dor, o sofrimento, mas eles aprenderam a lição. Mas como é que eles aprenderam? Por quê? Aprenderam na dor, na vergonha, na destruição. Então eu quero separar algumas dicas, algumas lições para quem está vivendo longe de Deus, mesmo que nominalmente cristão, mas longe de Deus, e quer voltar à presença dele, quer recomeçar, tudo novo de novo, que é o tema do mês da juventude. E algumas dicas para serem atentadas e praticadas antes que a casa caia. E mesmo que você não esteja nessa situação, isso aplica sim a qualquer cristão, para que nós possamos nos fortalecer e ficar sempre esperto. Como a gente viu, Jerusalém já esteve no auge ali da santidade de Deus, o lugar mais santo da terra, e afundou e agora está destruído. Primeiro ponto, primeira dica, primeiro conselho. Renovo depende de reconhecimento. Renovo depende de reconhecimento. E para isso eu vou pegar o verso 16 de Lamentações 5, que a gente leu. Vou ler aqui. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós porque pecamos. Isso é um reconhecimento. Ai de nós porque pecamos. Primeiro princípio, então, que a gente tem que tratar é que antes de um renovo, nós precisamos de um reconhecimento e de arrependimento. Precisamos reconhecer onde nós estamos e nos arrepender. Como na história do ladrão na cruz, né? Tinham 2 ladrões ao lado de Jesus e os 2 estavam zombando de Jesus. Os 2 estavam ridicularizando Jesus. A gente vê em Mateus, vê na versão de Marcos, vê em João também. Cada autor citou esse acontecimento, né? E em Marcos a gente vê que eles estavam ridicularizando Jesus, mas um deles, evidentemente, mudou de ideia. Em Lucas a gente vai ver isso. Eu vou ler aqui Lucas 23, de 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu
o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Aqui é um reconhecimento. Nós merecemos, né, com justiça, porque fizemos atos que merecem. Continuando, mas este, no caso de Jesus, nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, o primeiro passo, a gente precisa de reconhecimento. E ali na cruz, houve um reconhecimento do ladrão. Ele diz, nós, na verdade, estamos aqui porque merecemos, mas esse cara aqui, ele não fez nada, né? Então, ele reconheceu que ele estava errado. É o primeiro passo. É o primeiro passo que nós precisamos. E para ser renovado, é o recomeço, para ser renovado, eu quero ser renovado, Deus me renova. Não é aqui falar em línguas, não é pular e bater palma e gritar. O renovado não é isso. Renovado, o verdadeiro renovo, ele começa com reconhecimento. Deve haver uma mudança, e é primeiro preciso entender que você está perdido. Tem que admitir que você ainda não tem a salvação. Afinal, alguém que não está salvo não precisa, alguém que não está perdido não precisa ser salvo. Alguém que não está caído não precisa levantar. Então, se a pessoa não reconhece primeiro, não há o que fazer. Ela tem que primeiro reconhecer que ela está perdida. É o primeiro passo. Não tem como fugir disso. Hoje em dia a teologia, né, ou melhor, a falsa teologia, ela tem pregado muito que Deus nos aceita como nós somos. A gente vê muito isso, muitos pregadores, muitas pessoas dando mensagens, enfim, na internet, enfim, que Deus ele nos aceita como nós somos. E muitas dessas mensagens, infelizmente, acabam maquiando o evangelho, acabam dando lugar para a libertinagem, para o pecado, porque, poxa, se Deus me aceita como eu sou, para que a gente está aqui? Para que eu estou aqui? Para que existe o evangelho? É melhor pegar a Bíblia e rasgar, né? Afinal, Deus nos aceita como nós somos. Mas não é isso, a gente sabe que essa não é a verdade. E nos dias de hoje, estamos tirando a sensação de pecado do pecador, a sensação de perdido, do perdido. As liturgias já não pregam mais isso, as mensagens, as músicas não pregam mais isso. Daqui a pouco a Bíblia não vai ter mais a palavra pecado. Eu acho que essa é a tendência, né? Se é que algumas já não existem, eu não duvido, né? Pararam de pregar sobre um monte de coisa, mas o pecado, precisamos entender que ele continua sendo pecado, ainda que não preguem sobre isso. Então, a primeira condição para um renovo é entender que precisamos dele, que estamos perdidos e precisamos de Cristo. Precisamos entender que estamos caídos. Nós não estamos só frios, né? Eu estou um pouco distante, eu estou um pouco triste, porque o fulano lá na igreja falou aquilo, porque o pastor disse aquilo. Não, você está caído. A gente tem que entender, você não está triste, não está chateado, porque a igreja fez aquilo. Não, é caído mesmo a palavra. Então, para se levantar, primeiro precisamos entender que estamos caídos. Verso 16 até o 19. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. Por isso, vou mudar um pouco aqui o tom, vai mudar um pouco o tom depois do 19. Por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião que está assolado andam as raposas. Perceba aqui. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Então o Senhor, ele reinava, reina e vai continuar reinando. Então, vou entender aqui. Tem um problema comigo, não é com Deus. O problema não é o fulano, não é o pastor, não é a igreja. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Então, com Deus está tudo certo. Com Deus, o problema não é com Deus. Lamentações 3, 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, o primeiro passo, reconhecer onde nós estamos, reconhecer o nosso pecado. Segundo passo, nunca perca a esperança. Quando a gente fala de vida espiritual, Deus é inesgotável. A misericórdia e a graça de Deus nunca acabam, nunca se esgotam. E o versículo que eu vou puxar aqui, Lamentações 3, 21, para representar esse segundo ponto, nunca perca a esperança. Lamentações 3, 21.
quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas o que é o que o lamentador ele quis dizer aqui? Porque é comum a gente escutar muita gente falando, quero trazer à memória o que me traz esperança, né? Uma frase bonitinha, né? Que é legal. Mas vamos ver o contexto, vamos voltar lá para o versículo 1, para o verso 1, até o 21 do capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição, causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente, ele voltou a sua mão contra mim, sem parar todo dia. Escutem as lamentações aí. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e despedaçou os meus olhos. Construiu rampas de ataque contra mim, e me cercou de amargura e dor. Só desgraça, né? Vou pular para o verso 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, ou que me dá esperança, em algumas versões. Então, não é que esse texto está cercado de coisas legais, coisas bonitas. Não, ele está cercado de destruição, de desgraça, literalmente, né? E ele diz, nós erramos e é assim que Deus lida. É isso que o texto está dizendo. Nós erramos, nós falhamos e é assim que Deus lida. Mas se eu quero voltar, então eu quero voltar e ter memórias do que pode me dar esperança. E qual o próximo versículo? Verso 22. Eu falo versos porque é um poema, então a gente costuma falar versos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Então, você viu a mudança de tom? Quando ele fala da situação pelas quais eles chegaram lá, estão destruídos, lamento, lamento, desgraça, desgraça. Mas quando ele fala que ele quer trazer a memória que traz esperança, vamos mirar no Senhor. Ele é a causa de não sermos destruídos. A graça de Deus é maior que a nossa queda. Independente do tamanho da queda, a graça de Deus sempre vai superabundar. Tem um versículo que fala isso. E as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Verso 22, as misericórdias do capítulo 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Esse versículo é bem conhecido, né? Eu acho que vocês já ouviram, é um dos mais citados também de Lamentações e talvez seja o mais brilhante de todo o livro, né? De todo o poema de Lamentações. Ele fala de uma misericórdia abundante e, em outra versão, de um amor constante. Deus lembra a aliança com o seu povo e mostra-se longânimo para com os pecados deles. Logo, não trata eles de maneira rígida, punindo-os pelos seus pecados, que até seria razoável fazer, né? Mas Deus não puniu-os rigidamente como deveria, e como seria razoável feri-los em sua ira. Ele permanece com o povo que escolheu e continua a aplicar sua disciplina sem destruí-los. Deus trabalha visando a modificação do povo e não a destruição. Bom, Jerusalém foi rebaixado, não vou falar destruído, mas ele foi rebaixado, mas ele não foi eliminado. Deus estava punindo os judeus pelos seus pecados, sim, mas não os rejeitou como povo no pacto que ele tinha com eles, né? John Gill diz que o Senhor é cheio de misericórdias, que ele concede de maneira livre e soberana. Elas são a mola de todas as coisas boas e nunca falham. Eis a razão pela qual o povo de Deus nunca é e nunca será consumido, ainda que falhe. As misericórdias divinas são de eternidade a eternidade e estão guardadas em Cristo. Assim como cada dia traz um sol novo, pondo fim à noite anterior, devemos olhar para o alto e sentir a esperança, pois a vida continua. Assim também a graça e misericórdia de Deus se renovam a cada manhã. Então, o segundo ponto, nunca perca a esperança. Deus está com os braços estendidos e Ele quer nos restaurar. Primeiro ponto, Renovo depende de reconhecimento. E segundo ponto, nunca perca a esperança. Terceiro e último ponto. Deus pode nos restaurar de processos impossíveis. Lamentações 5, 21.
bem no finalzinho do capítulo e do livro. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Há um ditado que fala que um espelho, depois que quebrado, ele nunca mais reflete a mesma imagem. E é verdade, você não pode pegar os cacos de um espelho, juntar e esperar que ele reflita a mesma imagem. Isso é uma verdade. Mas com Deus não funciona assim. Mesmo que destruídos, Deus pode nos restaurar e pode restaurar processos impossíveis. Está aí o tema, o título que eu coloquei. Deus pode restaurar processos impossíveis. Pedi para abrir em João 12, versículo 1, por favor. João 12, versículo 1. Quem tiver Bíblia é bom abrir, que eu vou fazer uma ilustração aqui. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Pedi para voltar uma página, todo mundo. Você volta uma página, agora Lázaro está morto. Aí você avança uma página, Lázaro está vivo. Você volta uma página, Lázaro está morto, está enterrado há 4 dias, fedendo, se decompondo. Você passa uma página de novo, Lázaro está vivo, está ali na ceia, pede a jarra de suco, não sei, me dá salada aí, vamos imaginar, né? Mas você volta um pouquinho, ele está morto, você avança um pouquinho, ele está vivo. Então você percebe, Deus pode, sim, restaurar processos impossíveis. Nós não podemos, a igreja não pode, o pastor não pode, mas Deus pode. Lamentações 5, 21 de novo. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Ou em outra versão, leva-nos de volta para ti, ó Senhor, para que nós possamos retornar. Renova os nossos dias como dantes, ou como antigamente. Esse a ti, ou para ti, ele revela um objetivo pessoal e não territorial da expectativa deles, mostrando que o desejo deles não é simplesmente aliviar a dor. Eu estou sofrendo, Deus me restaura, me renova, me tira daqui que eu não aguento mais. Não, eles colocam aqui, para ti. Não era simplesmente para sair daquela situação, mas sim que a sua comunhão com o Senhor seja restaurada. O povo reconhece que apenas Ele pode efetuar essa mudança. Esse clamor, portanto, é uma expressão da nossa incapacidade de consertar um relacionamento corrompido com Deus. Nós não podemos. Ninguém pode, né? Nós, a igreja, o pastor, ninguém pode, só Deus. Logo, se Deus estiver preparado para agir, e está, então o retorno deles é possível, como diz o texto. Voltamos ao texto. Leva-nos de volta para ti, ó Senhor, para que possamos retornar. Somente a iniciativa de Deus pode efetuar essa restauração. E assim tudo se concentra no desejo e na determinação de Deus. Tudo vai depender de Deus. A palavra retornar, vamos ao verso de novo. Leva-nos de volta para ti, ó Senhor, para que possamos retornar. Voltar, retornar. É uma inversão da direção. Então, se eu estou indo para lá, eu vou retornar. Vou dar um giro 180 graus e vou retornar. Ela é uma inversão de direção e retorno para o ponto de partida. E é a metáfora usada pelo Antigo Testamento para descrever o arrependimento como retorno espiritual para Deus. Então, a reconciliação, ela pode ser efetuada apenas com base nesse pensamento, mas o próprio arrependimento depende da dádiva de Deus, o único que pode conceder o arrependimento que leva para a vida. Atos 11, 18. Vamos ver de onde tem que partir o arrependimento, e tem que partir tudo, qualquer decisão nossa. Atos 11, 18. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios, Deus concedeu arrependimento para a vida. Então é Deus que concede o arrependimento para a vida. 2 Timóteo 2,5. 2 Timóteo 2,5. Igualmente, o atleta não é coroado. Perdão, 2,25. Disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento
para conhecerem a verdade. Eu vou continuar um pouquinho, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quiser. Então, o arrependimento parte de Deus, tudo parte de Deus. A ti depende de Deus, para que nós possamos retornar também depende de Deus, e esse retorno depende de um arrependimento, também tem que vir da parte de Deus. Então nós temos que reconhecer que, já que nós não temos a capacidade para nos renovar ou restaurar por si próprios, não podemos iniciar esse caminho em direção à reconciliação, a não ser que haja uma predisposição e capacitação concedida divinamente, ou seja, de Deus. Eu não posso iniciar essa jornada rumo à reconciliação, rumo ao recomeço, rumo ao tudo novo de novo, se isso não partir de Deus. Renova nossos dias como dantes. Também repete a necessidade da ação soberana de Deus para efetuar a restauração. Essas palavras são expressas no contexto da presente desolação. O povo sabe que houve um passado melhor e anseia pelo seu retorno. Jerusalém sofreu várias perdas, mas ainda que nós possamos imaginar vários tipos de perdas, e eles sofreram, você pode pensar, perdeu isso, perdeu aquilo, mas a gente continua com a ideia de que uma vida sem Deus como centro é dolorosa e insuportável, e essa é a pior perda. E para concluir, um pensamento aqui, em meio à crueza dos relatos de destruição, onde nos apresenta em detalhes as consequências do pecado, Lamentações está apresentando as consequências do pecado no meio dos relatos de destruição. Uma beleza deslumbrante salta dos versos, nos convidando a repensar nossa vida. O afastamento de Deus, a indispensável reconciliação e a conservação da esperança em qualquer situação. Então, Lamentações começa fazendo jus ao nome, lamentos e mais lamentos, mas depois você vê uma mudança de tom a partir do capítulo 3 e uma luz no fim do túnel, uma esperança. Então, que Deus nos ajude, mesmo que em meio às angústias da vida, que nós possamos buscar sempre Ele com esperança e com confiança. E vou terminar com esse versículo de novo, esse verso de novo. Restaura-nos para Ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. Esse texto foi um texto que Deus falou muito comigo essa última semana, enquanto eu estava preparando, pesquisando. Deus colocou muito isso no meu coração e espero que também tenha falado um pouco a vocês e que isso tenha feito sentido. Amém.